Enfim, eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre realidade virtual e a aplicação da realidade virtual para treinamentos no setor elétrico. Como o Leandro disse, eu tenho uma certa experiência no setor elétrico, o meu sócio também. Eu vou apresentar um pouquinho a empresa e meu sócio ele também está aqui nessa reunião, é o Leandro Henrique. E caso ele queira comentar alguma coisa, só fazer a intervenção. E eu vou apresentar um pouco a Virtual Engenharia, que é a nossa empresa, vou falar um pouco sobre realidade virtual e para treinamentos, e por fim eu vou demonstrar o software, que é o GTD Virtual, que é o software que a gente desenvolve na Virtual Engenharia com o objetivo de treinar as pessoas, de ser uma ferramenta para os professores ensinarem os alunos, enfim, a gente quer que a realidade virtual seja uma ferramenta para ensino. Quem quiser baixar o GTD Virtual, é só entrar no site da Virtual Engenharia, www.virtualeng.com. Peço que o Leandro digite aqui no chat o link da Virtual Engenharia, e lá é possível fazer o download do GTD Virtual para quem quiser conhecer a ferramenta. Eu vou começar aqui apresentando a Virtual Engenharia, então eu vou compartilhar aqui uma apresentação. Deixa eu compartilhar. Aqui, vocês já estão vendo? Agora sim. Tá aí, Virtual Engenharia. Bom, eu vou tentar ser mais rápido para a gente ir logo para o game. Então, a Virtual Engenharia somos nós, eu e o Leandro. Temos 15 anos de experiência no setor elétrico, a gente se conheceu na Eletronorte. Temos alguns parceiros, que são a Engie Smart Lead e a Lotabs e Mentor Business. A Engie Smart Lead é uma consultoria na parte do setor elétrico, gestão de ativos, e a Lotabs nos dá apoio na parte de marketing, e a Mentor Business nos dá apoio na parte de plano de negócios. Então, somos uma startup com foco no desenvolvimento de aplicações de gamificação e realidade virtual. Então, está aqui um cenário, um rapaz aqui com óculos de realidade virtual, isso aqui é mais ou menos ilustra o que a gente faz. E nosso lema é: tenha liberdade de errar e aprender com segurança. Então, a gente quer que as pessoas aprendam sobre subestações de alta tensão sem correr risco, sem entrar lá debaixo do 230 kV. O GTD virtual, ele possui alguns cenários, que são a subestação virtual interativa, central geradora hidrelétrica virtual interativa e a usina fotovoltaica virtual interativa. Desenvolvemos também o GTD Virtual Mobile, onde a gente tem alguns cenários, que é a cabine primária e o laboratório virtual de equipamentos elétricos. Essa cabine primária está disponível na Google, na Play Store, para Android, para quem quiser dar uma mexida. Lá tem algumas informações sobre cabine primária, dá para operar os disjuntores. É uma coisa bem simples, mas dá para ver como é uma cabine primária de 3.8 kV. E dentro da subestação virtual interativa, nós desenvolvemos uma subestação com setor de 230, com base de entrada de linha, base de saída de linha, autotrafos, bancos de capacitores, reator de barras, tudo que são os equipamentos básicos de uma subestação. Temos um base de 138 kV e serviços auxiliares, ou seja, é uma subestação completa, excelente para ensino. Dentro da CGH nós temos um gerador de 80 kW, que é um grupo turbina gerador, e a IHM para controle. Dentro da usina fotovoltaica temos uma cabine primária e a sala de controle de uma usina fotovoltaica desse porte. E, por fim, o laboratório virtual de equipamentos.
todos os nossos sistemas, nós somos capazes de integrar com sistemas de automação. Então, hoje nós somos capazes de criar gêmeos digitais. Então, se eu quiser pegar minha subestação, fazer interface com o CLP, é possível fazer isso. É possível fazer isso. E nossa subestação virtual interativa também, ela tem um sistema multiplayer com voice chat. Ou seja, a gente consegue entrar em multiplayer lá dentro e, por exemplo, caso eu queira dar um treinamento de subestações para vocês, dentro da subestação, em multiplayer, a gente conseguimos reunir até 16 pessoas lá dentro, e conversando simultaneamente, todos dando comando na subestação simultaneamente. E nosso game também é integrado com óculos de realidade virtual, então a gente consegue fazer imersão total por meio do óculos de realidade virtual, que é o óculos e os controles. Então, simulação segura, tecnologia de ponta. É disso que nós estamos falando. Aqui é uma foto de um banco de capacitores, para quem não conhece. Projetos que já desenvolvemos. Estamos desenvolvendo um projeto junto com a ENG, que é um grande player do setor elétrico, com Furnas, e desenvolvemos uma fotovoltaica para H Solar. Esses são nossos contatos. Nossos telefones estão aqui também. E o que é realidade virtual? A realidade virtual é um ambiente gerado por meio de um computador com cenas e objetos que parecem reais, fazendo com que os usuários se sintam imersos nessa realidade. Tá, e a diferença de realidade virtual para realidade aumentada? A realidade aumentada, por outro lado, o nosso próprio mundo se transforma em um espaço em que objetos, imagens ou semelhantes são colocados. Tudo que vemos está em um ambiente real e pode ser que não seja estritamente necessário usar óculos. Então, assim, o maior exemplo que nós temos de realidade aumentada é o Pokémon GO. Aí eu coloquei duas fotos aqui. Realidade aumentada, o rapaz aponta o celular e vê o cômodo dele com um sofá. No Pokémon GO, ele aponta o celular para algum lugar e aparece um Pokémon. E aí ele tenta capturar esse Pokémon. A realidade aumentada também pode ser usada para você aprender alguma coisa, por exemplo, um motor de um carro. Você aponta o celular para o motor de um carro e ele já puxa um monte de informações do motor, você vai navegando ali e aprendendo sobre o motor do carro, por exemplo. Aqui está um exemplo de realidade virtual aplicada para treinamento. Está um rapaz aqui com óculos e ele está tentando aprender sobre esse equipamento aqui, ou tentando manobrar esse equipamento, não sei, mas tá vendo a mão? Tem uma mão aqui, essa mão é o controle dele. Aqui a moça está aprendendo sobre manobrar esse equipamento aí no aeroporto. Enfim, realidade virtual é a mais nova ferramenta para ensino. E não se surpreendam se daqui uns dias o curso for inteiro em realidade virtual. É muito mais barato você investir em realidade virtual do que você comprar equipamentos. Por exemplo, um transformador de 230 kV custa milhões. Então, uma escola nunca vai ter um transformador desse porte. Agora, por meio da realidade virtual, sim. E gamificação. O que é gamificação? Então, uma definição de gamificação é você utilizar design de jogos para você instruir, influenciar o comportamento das pessoas. Você coloca ferramentas de competição, recompensa e diversão, e no fim você consegue oferecer para as pessoas uma maior facilidade de absorção de conteúdo. Então, é disso que nós estamos falando, de usar a realidade virtual juntamente com a gamificação. Então, está aqui um controle, e com esse controle a gente quer ensinar as pessoas a operar uma subestação de energia, que é o nosso cenário principal hoje. Bom, essa foi a minha apresentação, e agora
eu quero mostrar para vocês um pouquinho do GTD virtual. Repetindo, para quem quiser fazer download, é só entrar em www.virtualeng, com E no final, .com. Eu vou compartilhar novamente a tela, só que agora eu vou compartilhar a tela do game. Bom, todos estão vendo? Sim, perfeitamente. Bom, essa aqui é a tela do GTD virtual. Quando você abre o game, você vai ver essa tela daqui. Aqui tem um tutorial de como usar os controles, como usar como dar uma ideia inicial de como usar o game. Cenários, nós temos geração, transmissão e distribuição, por isso que é GTD virtual, GTD. Os ambientes de geração já estão quase no ponto para serem disponibilizados. Hoje a gente está disponibilizando a cabine primária e aqui na transmissão a subestação de 230, 138, 13.8 kV. Então, se vocês fizerem o download lá no site, vocês vão ver exatamente isso daqui. Eu vou clicar aqui na subestação e eu já estou abrindo para mostrar um pouquinho da subestação virtual interativa para vocês. Então, qual é o objetivo da virtual engenharia? A gente quer desenvolver meios de ensinar engenharia elétrica, geração, transmissão e distribuição por meio de realidade virtual. Esse é o nosso objetivo. Então, pessoal, aqui, quando eu inicio o cenário, eu posso escolher se eu quero utilizar o modo online ou offline. Eu vou utilizar o modo offline. O modo online é para entrar em multiplayer, várias pessoas ao mesmo tempo. Vou colocar aqui offline e eu já estou aqui na subestação. Eu estou de frente à casa de relés e se eu virar aqui com o mouse, aqui atrás de mim, eu tenho a subestação em si. Eu vou mostrar para vocês, primeiro, eu vou aqui dentro da minha sala de controle, eu vou mostrar para vocês, dentro da minha sala de controle, o sistema supervisório. Espera aí só um pouquinho. Deixa eu pôr para... Bom, estou aqui na minha sala de controle e se eu clicar aqui na minha bancada, eu tenho o sistema supervisório de uma subestação. Então, para quem nunca viu, sistema supervisório, inclusive é uma das áreas que eu trabalho, onde você tem telas sinóticas que mostram o que está acontecendo na sua planta. Então, você tem a planta com seus sensores, atuadores. Esses sensores são conectados a um CLP, que é um controlador lógico programável, e esse CLP se conecta ao sistema supervisório. Então, tudo que está rolando de variável dentro do CLP, você consegue ver dentro do sistema supervisório. Então, aqui é um retrato da minha subestação. Eu tenho uma tela de sistema, onde tudo que está dentro do quadrado é a nossa subestação. Eu tenho uma tela do 230 kV, eu tenho uma tela do 138 kV, uma tela do 13.8 kV. O que são essas telas? São setores da subestação. Tem uma tela aqui do 380. Enfim, isso aqui é alvo para um semestre de curso. Tudo isso que eu estou falando. Eu estou tentando ser mais rápido, mais objetivo. Eu vou aqui me ater mais ao setor de 230 kV. Então, eu tenho dentro do meu setor de 230 kV duas barras. Então, está aqui barra 1, barra 2. E conectado a essas barras, eu tenho meus bays. São bays de subestação, ou vãos. Esse nome bay foi de utilização no setor elétrico, acabou pegando e hoje só se usa esse nome, bay, ou vão. Eu tenho, então, bay, eu tenho duas entradas de linha, LT1 e LT2.
eles se conectam por meio dos seus bays, as barras 1 e 2. Eu tenho um bay, eu tenho um reator de barras, eu tenho um banco de capacitores, eu tenho uma saída de linha e 2 autotransformadores. E aqui eu tenho um bay de interligação de barras. E também tem uma tela de alarmes. Então, tudo que acontece na subestação vem para essa tela de alarmes aqui. Bom, aqui eu tenho os valores de medições, de medição dos bays. Então, a linha 1, por exemplo, está com 99 megawatts de transmissão, 25,72 MVAR, 237 kV e 250 amperes, é o que está rolando aqui nessa linha. Então, sabendo essa configuração, vamos lá para o campo. Eu vou mostrar para vocês agora os equipamentos referentes a esses bays. Então, eu estou virando aqui com o mouse, aperto a minha seta para cima, ou então a tecla W, e eu já estou movimentando aqui dentro da subestação. Se eu apertar a barra, eu vou mais rápido. Eu vou aqui pela pista, e eu consigo ver lá no horizonte duas chegadas de linhas, são a LT1 e a LT2, as duas linhas. Então, eu vou andando por aqui. E aqui, pessoal, é um bay. Vejam, é uma chegada de linha e eu vou apresentar o bay para vocês. Eu vou vir seguindo aqui o bay. Então, eu vou pegar ali desde o início a linha vai chegar aqui, vai vir no para-raio, vai vir aqui numa bobina de bloqueio e vai subir. E aqui também eu tenho um TP, o TP é um equipamento que é a abreviação de transformador de potencial. Ele serve para você medir a tensão. Então aqui eu tenho um reator de linha, eu tenho aqui o para-raio do reator de linha e vem seguindo o bay. Tenho aqui a seccionadora do reator de linha. Se eu apertar aqui a tecla M e vir aqui, eu puxo o desenho. Então, pessoal, eu estou aqui, ó, eu estou nesse local aqui, eu mostrei para vocês o TP, estou mostrando a seccionadora de linha, que é essa aqui, do reator de linha, e esse aqui é o reator de linha. Eu vou mostrar para vocês agora essa seccionadora, 8912, depois essa seccionadora 8913, disjuntor e as outras duas seccionadoras. É tudo isso que eu vou mostrar para vocês. Então, vale a pena, pessoal, vocês baixarem o GTD virtual, navegarem e tentarem entender o que são esses equipamentos no desenho, manobrá-los, enfim. Aqui eu tenho um TC. O que é um TC? É um transformador de corrente. Por esse equipamento que a gente mede a corrente da linha. Então, a corrente vem para cá, vai um pedaço para o reator de linha, outro tanto de corrente vem, passa dentro do meu TC e vai chegar aqui, e aí eu tenho essas seccionadoras, como essa está aberta, a corrente vai em frente, vai passar por essa seccionadora aqui. Esse aqui é o disjuntor. Então, para quem nunca viu um disjuntor de 30 kV, está aqui. Então, eu estou olhando uma fase aqui. Essa corrente, então, vai passar aqui dentro do disjuntor, vai passar aqui por dentro do disjuntor. Se esse disjuntor estiver fechado, você tem continuidade, segue em frente. Nesse ponto aqui, ó, nesse ponto, a corrente vai subir, vai lá para cima, enfim, vai seguir o caminho dela para as barras. Eu posso olhar aqui, e aqui estão as barras. Pessoal, eu posso seguir o caminho de corrente de outra forma. Eu posso vir aqui, ó, e pegar o drone. Então, com o drone, pessoal, eu consigo, vou decolar aqui com a barra, eu consigo sobrevoar a subestação. E como é que eu sei o que está energizado e o que não está? Eu tenho uma função aqui, ó, condutores energizados. Então, agora eu sei, ó, a subestação está toda energizada, está tudo vermelho, não tem nada verde. Aqui, de frente, para mim, eu tenho
3 condutores que estão próximos. Essa aqui é a barra 1, vem aqui para o lado, aqui eu tenho a barra 2. Eu vou sobrevoar mais um pouco aqui, eu vou um pouco mais para frente, eu tenho aqui os autotransformadores. Eu tenho o autotransformador 2, deixa eu descer um pouquinho que eu trombei ali com o pórtico. Autotransformador 2, autotransformador 1 e um outro reator de linhas. Deixa eu mostrar agora o reator de barras e o banco de capacitor. Então, eu vou sobrevoando aqui. Aqui embaixo eu tenho o reator de barras e o banco de capacitor. Aqui está verde, pessoal, porque eles estão desligados. E qual que é a função de um reator de barra e a função de um banco de capacitor? É controle de tensão na barra. Se eu fechar o disjuntor desse reator de barras aqui, a tensão tende a cair, porque o efeito do reator é fazer a tensão cair. E aqui eu tenho um banco de capacitores, se eu fechar o disjuntor dele, qual é o efeito? A tensão tende a subir, é um efeito contrário, é um efeito capacitivo no sistema. Agora eu vou pegar aqui o meu operador novamente, vou mostrar para vocês o setor de 13,8. Então, a subestação, pessoal, vocês veem que ela é dividida em níveis de tensão. Então, eu tenho aqui o 230, eu tenho pórticos mais altos, equipamentos maiores, isoladores maiores. Eu tenho aqui um transformador, e olha só, isolador maior ligado a 230. Do outro lado, eu tenho uma saída em 138, um isolador já um pouco menor. De lá, eu tenho meu setor de 138 kV. Eu tenho aqui seccionadora de 138, eu tenho TC de 138, aqui eu tenho um TP de 138, enfim. Eu tenho aqui o meu vão com a sua configuração. Eu vou mostrar para vocês o setor de 13,8. Então, esse autotransformador, ele tem o seu primário, o seu secundário está aqui, e o seu terciário. Então, o terciário do transformador vai sair aqui, vai passar aqui no chão, e aqui pelo chão ele vai chegar lá no meu cubículo de 13,8. Aqui é o cubículo de 13,8. Eu vou fazer uma manobra no cubículo de 13,8 para vocês verem. Então, por exemplo, eu tenho aqui o disjuntor 2, que é o terciário do autotransformador. Eu vou virar essa chave aqui. Se eu der um comando de abertura, vejam, ficou verde. O transformador daqui, então, está desenergizado e o transformador de lá está energizado. Para que serve esse cubículo, pessoal? Eu vou energizar novamente. Fechei o disjuntor. Para que serve isso aqui, pessoal? A saída do terciário dos transformadores energiza a subestação, fornece energia para a subestação. Então, o terciário do autotransformador, 13,8 kV, vai vir para esse cubículo, vai sair aqui em 380 volts e vai alimentar os quadros que estão dentro da minha casa de relés. Então, vou entrar aqui. O que significa isso, pessoal? A subestação precisa de tensão para funcionar. Ou seja, se aqueles 2 autotransformadores desligarem, eu tenho um blackout na subestação. A subestação fica sem energia. Então, a saída daqueles transformadores em 380 vem para esse quadro, e esse quadro aqui vai alimentar todas as cargas da subestação. Vai manter ar-condicionado ligado, computadores, tudo que é referente a 380, os motores das seccionadoras, os motores dos disjuntores. Então, esse quadro aqui. Esse quadro 380 alimenta um outro quadro aqui dos retificadores. Então, pessoal, você imagina, a subestação desliga, blackout. O que vai levantar essa subestação? Banco de baterias, é um no-break bem grande. Esse banco de baterias vai alimentar a subestação em 125 VCC por meio desse painel aqui, que é SACC,
eu tenho 125 volts disponível para os equipamentos, por exemplo, CLPs, relés de proteção, enfim. E gostaria de mostrar, por último, pessoal, os painéis de controle dos bays. Então, todo bay tem os seus painéis de controle e proteção. Então, eu estou aqui, pessoal, casa de relés. Eu sei que eu estou sendo um pouco rápido. Isso aqui, pessoal, isso aqui é um curso para 6 meses, tranquilo. Mas vamos lá. Então, eu estou falando muito na linha 2. Então, tá aqui, pessoal. Eu vou navegar aqui pelos painéis, ó. Painel do AT1, painel do AT2, painel do banco de capacitores. E eu tenho aqui, ó, painel QPC7, BEI 6DX, é tudo codificação, entrada de linha 2. Aqui, pessoal, eu tenho painel de controle do meu BEI. O que é o CLP, pessoal? Esse equipamento aqui. Ele aqui faz o controle, as lógicas. E esses outros dois, relé de proteção. Se eu quiser operar a linha por aqui, eu consigo. Eu clico aqui na seta e olha só. Eu consigo navegar. Ah, eu quero abrir o disjuntor. Eu quero abrir o disjuntor desse BEI. Então, eu vou colocar o cursor no disjuntor, vou passar ele para local e apertar aqui. Meu disjuntor está aberto. Meu disjuntor está aberto. Consigo operar as seccionadoras? Também consigo. Vou aqui, vou dar um comando de abertura nessa seccionadora. Ela muda de estado. Consigo operar outra também, a 8912? Consigo. Dou o comando aqui. Como é que eu vejo isso na prática? Vou lá no BEI. Vou correndo lá no BEI. E agora eu posso ver o seguinte. Seccionadora aqui aberta. Seccionadora essa de barra 2 aberta. Tudo em volta aqui do disjuntor está verde. Ou seja, eu isolei o BEI. E por onde que eu dei os comandos? Pela minha IHM local. E se eu quiser agora fazer comando remoto, local, reenergizar esse BEI, eu posso vir aqui, por exemplo, posso vir aqui no painel, abro a tampa do painel. Essa aqui é uma chave local remoto. Eu vou passar para local, porque eu quero dar um comando local. Clico em fechar. E a minha seccionadora está fechando. Energizei a jusante do transformador. Vou energizar do outro lado agora. Venho aqui no painel da seccionadora. Ó, vejo aqui que ele tá aberto, ela está aberta. Passo para local. Comando de fechar. Seccionadora fechando. Ele dá um arco voltaico porque você tem tensão e a tensão é muito alta. Você quebra o dielétrico, né? E você tem circulação de corrente. Disjuntor aqui, como é que eu sei que ele está aberto? Essa tarja verde, verde está aberto. Vou abrir aqui a minha... Vou vir aqui e fechei meu disjuntor. Se eu for lá no supervisório, eu vou ter corrente passando aqui por esses condutores. Bom, pessoal, então tá aqui, essa aqui é a subestação. E por último, eu gostaria de mostrar para vocês, lá no sistema supervisório, o efeito, algumas manobras importantes que a gente faz dentro de uma subestação. Então, eu vou lá para o sistema supervisório, que é onde a gente enxerga melhor essas manobras. Vou clicar aqui. Então, pessoal, está aqui a minha subestação. Gostaria de mostrar para vocês um efeito de um reator de barras. Então, vamos supor que... Porque é o seguinte, o sistema elétrico ele é composto de várias subestações. Então, nós temos subestações
a montante, subestações a jusante. Nós temos aqui, então, por exemplo, a nossa subestação. Temos uma subestação remota, e vejam as tensões, ó, 240 kV, 237 kV, 236 kV. E quem coordena isso aqui, quem que define quantos kV tem que estar aqui nas barras? Existe um órgão, é uma organização não governamental, é uma organização sem fins lucrativos, chamada ONS, Operador Nacional do Sistema. Esse órgão, ou seja, ele não é órgão do governo, pessoal, ele é uma organização sem fins lucrativos que coordena o sistema elétrico. O ONS, ele coordena o sistema elétrico como um todo, define, por exemplo, qual vai ser as tensões nas barras, e os agentes, que no caso somos nós aqui representando, nós somos os agentes, ou seja, os operadores das subestações, a gente opera de acordo com as instruções do ONS. Então, vamos supor que o ONS vira para mim e fala, olha, sua subestação está com a tensão muito alta, tem que abaixar 1 kV nessa subestação. É aí que a gente vai utilizar o nosso o nosso reator de barras. Então, o ONS dispara uma ordem para eu manobrar esse reator. Dentro da empresa, a gente faz uma série de documentos internos chamado ordem de manobra, e a gente faz a manobra. Então, vem aqui, fecho o meu reator. Vejam, ele assumiu corrente, 53 amperes e menos 22 MVAR. Tensão caiu, 236 kV. Bom, eu vou abrir o meu reator de barras. Deixa eu tomar uma água aqui. E vou fechar. Vamos supor que houve o trâmite, houve o estudo elétrico, e veio uma ordem para mim, como operador, falar, fecha o banco de capacitores. Eu vou vir aqui e fechar, e eu tenho um aumento de tensão devido ao efeito capacitivo. Vou normalizar. Bom, então eu mostrei agora o efeito do reator de base e do banco de capacitor no sistema. Existem outros tipos de equipamento para controle de tensão, como, por exemplo, compensadores estáticos, que eles vão ser conectados no BEI para fazer controle de tensão também. E eu vou demonstrar agora para vocês, por último, uma manobra muito comum na subestação, que é a manobra de transferência de barras. Então, essa manobra ela é muito importante para fazer manutenção de equipamentos. Então, vamos supor que eu preciso dar uma manutenção nesse disjuntor aqui. Por algum motivo, ele está com algum problema, e eu preciso dar manutenção nesse disjuntor. Então, eu preciso isolá-lo. Mas eu não quero desligar a minha linha. Eu quero manter essa linha funcionando. Eu quero que continue transmitindo potência, esses 100 megawatts aqui, e eu preciso parar esse disjuntor. Então, o que eu faço? Eu utilizo esse disjuntor aqui, o TIE, ou disjuntor de interligação de barras, para fazer essa função de transmitir essa corrente por meio desse disjuntor. E como é que eu faço isso? Eu faço uma série de manobras para, no fim, eu fazer a manobra de transferência de barras. Como é que é isso? Eu vou fazer isso agora, pessoal. Então, primeira coisa, eu preciso que todos os BEIs estejam na mesma barra. Todos os BEIs estejam na mesma barra. Então, vejam, aqui tá tudo na barra 1. Porém, os dois autotrafos estão na barra 2. Por que se faz isso? Para divisão de carga na subestação. Esse é o motivo. Então, eu preciso passar o AT1 e o AT2 para a minha barra 1. Como é que eu faço?
Vou vir aqui, fechar essa seccionadora. Como que é feito isso na prática, pessoal? Geralmente se acompanha em loco. Um operador vai para campo e fica olhando se a seccionadora realmente fechou, ou se usa de câmeras de circuito fechado de televisão, CFTV, enfim. Agora eu vou abrir essa seccionadora 8917. Ela está, quando ela está amarelinha, ela está no estado indefinido, indeterminado, ou seja, ela está excursionando ainda. E ficou, já coloquei o AT1, vou colocar agora o AT2 na barra 1. Ó, passou para o estado, e por fim, eu vou abrir. Agora eu vou vir aqui e abrir o meu disjuntor de interligação de barras. Vejam o que vai acontecer com a tensão aqui. Zerou, não tem mais tensão. E como é que fica? Vamos ver isso de drone. Vamos ver como é que fica no drone. Então, eu estou com o drone, estou sobrevoando aqui o meu reator, eu vou lá na barra, vou dar uma olhada lá nas barras. Vou passar aqui por fora. Fazer essa curva aqui. Vou virar para as barras. E vejam, eu tenho barra 1 à minha direita energizada e a barra 2 à minha esquerda desenergizada. Tá verde. Vou voltar lá para minha sala de operação. Então, barra 2 desenergizada. E como é que é a manobra de transferência de barras? Ela consiste em 3 manobras simples. Eu vou fazer elas para vocês verem. Essa seccionadora aqui, ela é chamada seccionadora bypass. Por que bypass? Porque ela pega a tensão que vem da linha, ou do bay, enfim, do que está conectado no bay, e já joga direto para a barra 2. Por isso que é bypass. Então, vou aqui fechar essa seccionadora. E olha o que vai acontecer. Tem tensão na barra 2, ou seja, a linha, agora a linha de transmissão está conectada na barra 1 e pela bypass na barra 2. E como é que eu faço agora para interligar as barras? Eu vou fechar esse disjuntor aqui. Veja, ele pegou corrente. O que significa? Corrente está vindo da linha, um pedaço está virando aqui, descendo pela bypass, e outro tanto está passando pelo disjuntor. Para eu terminar a minha manobra, eu vou vir aqui e abrir o meu disjuntor. E para isolar ele para manutenção, eu abro essa seccionadora e eu abro essa seccionadora. Nesse momento, o disjuntor está isolado para manutenção. E a linha continua transmitindo, veja só, 96 megawatts, e por onde que ele está vindo? Vem por aqui, passa por aqui, vem na barra 2, vai pelo disjuntor de interligação de barras e entra na barra 1. E olha a corrente, 242 amperes aqui, 242 amperes chegando. Então, está feita a transferência de barras, a proteção da linha fica transferida. O que é a proteção? O TC fica olhando a corrente da linha, fica olhando quanto que tem de corrente. Se essa corrente, se tiver um curto-circuito em qualquer lugar da linha, essa corrente vai aumentar muito. E aí a proteção vai olhar essa corrente, se ela subir demais, ela desliga a linha. E para eu desligar essa linha, qual disjuntor eu tenho que abrir? Esse daqui. Então, se eu vir aqui e abrir esse disjuntor, a minha corrente vai para zero, e toda corrente, 500 amperes, passa a vir só pela linha 2. Eu perco confiabilidade do meu sistema, né, pessoal? Porque agora eu estou só com uma linha operando. Se eu vier aqui e fechar esse disjuntor, a minha linha volta.
E se eu for de drone lá no disjuntor, deixa eu ver como é que ele tá. Eu vou vir aqui, vou baixar um pouquinho. Olha só, aqui na minha frente, eu vou abaixar mais um pouco. As seccionadoras estão abertas, ó, seccionadoras do disjuntor aqui abertas, do outro lado abertas, o disjuntor está todo isolado, ó, está tudo verde. Eu posso vir aqui e trabalhar tranquilamente nesse disjuntor, eu posso desmontar ele, trocar isolador, trocar contato, enfim, eu posso trabalhar nesse disjuntor agora com segurança. Terminei meu trabalho no disjuntor, vou voltar com ele. Como que eu faço para voltar com esse disjuntor? Eu vou fechar seccionadora de barra, está em processo de fechamento. Vou fechar a seccionadora do disjuntor. Vou fechar o disjuntor. Agora que eu estou com o meu disjuntor, nesse momento, pessoal, a proteção da linha está olhando esses dois disjuntores. Se eu tiver um curto-circuito na linha, a proteção vai desligar os dois. Então, vou vir aqui agora, abrir o meu disjuntor de barras e vou abrir a minha bypass. Feito isso, minha manobra de transferência de barras está finalizada e o sistema normalizado. A minha proteção agora está olhando somente esse disjuntor. Se der um curto-circuito, vai desligar somente esse disjuntor. E, por fim, eu reequilibro as cargas. Ou eu posso deixar assim. Então, fica a critério da coordenação da operação, dos estudos elétricos, enfim. Como que vai ser a minha configuração da subestação. Se eu quiser realmente balancear as cargas novamente, fecho o disjuntor de interligação de barras, fecho a seccionadora do AT1, por exemplo. Se eu quiser equilibrar as cargas do AT1, quiser reequilibrar com a linha 1, eu abro essa seccionadora. E aí, pessoal, a manobra ela é coordenada por um documento chamado ordem de manobra. Por que eu não consegui operar essa chave aqui, pessoal? É porque ela está em local aqui, ó. Eu consigo operar quando está as duas em remoto. O que significa remoto? Comando pelo supervisório. Como aqui essa chave ela está com um comando pela IHM ou UCD, unidade de controle, então eu não vou conseguir operar porque ela está em local. Eu só consigo operar se eu for lá no painel dela. Enfim, pessoal, essa foi uma demonstração da nossa subestação virtual interativa. E eu vou dar uma passada rapidamente pela cabine primária. Então, eu clico tecla M, saio dessa cena, vou em cenários, vou em distribuição, cabine primária, eu já estou abrindo aqui a minha cabine primária. Vou também offline. E aí, pessoal, eu tenho aqui um ambiente de uma fábrica, os painéis aqui de controle da fábrica, e lá na frente a cabine primária, que é a interface entre a distribuidora de energia e a fábrica. Então, aqui eu tenho os postes de luz da distribuidora. Esses cabos vão de 13,8, vem aqui por baixo, e vão entrar dentro da cabine. Se eu vier aqui na cabine primária, eu abro a porta e eu vejo aqui, ó, pessoal, vindo aqui de baixo os cabos de alimentação 13,8 da concessionária. Passo por um TP, passo dentro de um TC, vou lá em cima,
Eu tenho aqui uma seccionadora, disjuntor, seccionadora aqui atrás, outra seccionadora, transformador, de 13,8 vai para 380 e esse 380 vai lá para a fábrica. Eu consigo manobrar aqui as minhas seccionadoras. Pessoal, nunca abra uma seccionadora em carga. Você vai sofrer, você tem risco de morte. E tenho aqui também o meu disjuntor. Então, se eu quiser desenergizar essa cabine primária, primeiro eu abro o disjuntor, depois as seccionadoras. Mas eu não vou fazer isso agora, porque eu quero mostrar a fábrica energizada. Vou lá na fábrica agora e quero mostrar uma coisa muito interessante. Pessoal, a cabine primária dá, eu acho que 1 mês de aula, de tanto de coisa que tem lá dentro. Mas eu estou passando rapidamente. Então, eu estou aqui no meu painel, eu tenho aqui 380 volts, aqui no meu sinótico, e tenho aqui aproximadamente 40 amperes rodando. Por quê? Porque eu tenho na minha fábrica motores. Então, vejam, tá aí, ó, tá rodando, ó. Eu tenho motores. Lá atrás eu tenho mais, eu estou rodando esse equipamento aqui, enfim. Eu tenho vários motores dentro da minha fábrica. Se eu vier aqui no painel dos meus motores, vejam, aqui eu tenho um painel de comando dos motores, tudo ligado. E aqui, pessoal, tem uma coisa muito interessante, que são os bancos de capacitores. Isso é muito interessante, porque numa fábrica, quando você tem motores, você tem uma perda de fator potência. Eu vou mostrar isso na prática para vocês. Então, tem aqui as chaves, e eu tenho 6 bancos de capacitores. Vejam, eu tenho 27 kW de carga, e estou com menos 4,7 kVAR, que é volt-ampere reativo. Veja o meu fator potência, pessoal. Fator potência é um indicativo da qualidade da sua instalação com relação a reativos. Eu não sei se eu estou falando muito difícil, mas até pergunto ao Leandro se eu estou falando muito difícil, Leandro. Vai depender muito. Tem alunos do primeiro, segundo, terceiro ano de eletrônica e tem da engenharia elétrica aqui. Mas Pessoal, eu vou ser tá muito... boa a explicação. Pode continuar, né? Mas, pessoal... obrigado, Leandro. Pessoal, eu vou ser muito prático, então. Eu vou falar numa linguagem muito simples. Olha só, se eu desligar um banco de capacitor, desligar 2, vejam, eu estou abaixando o meu fator potência. Ou seja, os motores, eles estão desequilibrando a questão do fator potência. Olha só, 0,93. Quanto menor for esse fator potência, pessoal, mais a minha corrente vai subir aqui, ó. E isso é ruim para a rede elétrica, se aumenta a corrente no setor, na rede elétrica, você tem mais perdas. A concessionária não gosta de fator potência baixo. Então, ela multa as fábricas que têm fator potência baixo. Então, pessoal, existe uma área de emprego muito importante, que é o engenheiro que estuda fator potência das fábricas. Ele vai fazer os cálculos e descobrir o seguinte: olha, você está pagando multa por fator potência, você não está corrigindo corretamente. Se eu não me engano, é 0,92 o mínimo. Então, até aqui eu estou tudo bem. Pessoal, eu vou fechar essa chave e vamos olhar aqui essa corrente, o que vai acontecer com ela. Deixa eu ver se eu consigo pegar um ângulo aqui. Viu? Ela dá uma subida. E o fator potência cai mais um pouco. E eu tenho mais reativo na rede, ou seja, muito motor para pouco capacitor. Mais um pouquinho. Corrente subiu. Fator potência caiu mais um pouquinho. Fator potência caiu mais. Corrente subiu mais um pouco. Ou seja, do jeito que eu estou aqui, pessoal, no meu medidor de energia lá na entrada, a concessionária está medindo. Se ela pegar esse fator potência aqui, é multa. É multa por ultrapassagem do fator potência.
tudo aumenta, pessoal. Até a potência ativa aumenta um pouco. Juliano, na nossa É, época, oi. os professores explicavam com um copo de chopp, né? O copo de chopp. O copo de chopp que você tem potência ativa e reativa, né? A potência reativa, ela é necessária para o sistema funcionar, porém ela não faz trabalho, né? Então, por isso que eles falam que a potência ativa é o chopp em si, é o que te deixa alcoolizado. E a espuma não, a espuma é reativa. O que é a potência reativa, pessoal? Resumindo, os motores, eles são ímãs. Então, você tem um rotor e você tem um estator, a corrente elétrica passa pelo estator, induz uma corrente elétrica no rotor, e você começa a ter um monte de norte e sul na forma de ímãs. E quando o norte encontra o sul, eles se repelem, né? Então, com isso, você organizando esses fluxos magnéticos, você consegue fazer giro. Então, é por isso que os motores giram. Só que para você gerar esse magnetismo todo no motor, você tem um efeito chamado efeito indutivo. O que é um efeito indutivo? É tensão corrente atrasada com relação à tensão. Então, a tensão chega depois que a corrente chega. Isso não é benéfico para um sistema elétrico, porque você começa a ter problema de reativo, que é esse efeito que eu mostrei para vocês. A corrente aumenta, você tem potências desnecessárias. É por isso que fábricas que têm muitos motores têm bancos de capacitores. Então, agora eu venho fechando aqui os meus bancos de capacitores. Se eu fechar 5 aqui, eu consigo 1 de fator potência. Beleza. Isso aqui, pessoal, geralmente é automático, tá? Por que tem que ser automático? Eu vou mostrar aqui para vocês o seguinte: vamos supor que esse banco de capacitores não é automático. E, por um acaso, os motores da fábrica são desligados. Sei lá, de repente à noite, você desliga a fábrica, você desliga os motores. Então, estou desligando os motores da fábrica e vejam o que está acontecendo. Olha o meu fator potência, o que aconteceu com ele? Totalmente capacitivos, 0,34. Vou desligar mais. Olha aí, 0,22. Pessoal, a empresa leva multa do mesmo jeito. Então, desligou o motor? Tem que desligar banco de capacitor também. Tem que desligar banco de capacitor para ficar equalizado. 0,95. Se eu desligar a fábrica, zerar a fábrica, corrente zero, eu tenho que desligar todos os capacitores. Certo, pessoal? Então, é assim que funciona o equilíbrio de fator potência. Estou fechando aqui, o fator potência está horroroso. Vou fechando aqui meus... E outra, pessoal, a tensão tende a subir. Então, você causa risco aos isoladores. Estou fechando aqui os meus motores. Fator potência 1, normalizei minha fábrica. Então, essa aqui é a cena da cabine primária, ela está disponível também no GTD virtual. E é isso, pessoal. Foi o que eu tenho para mostrar da cabine primária. Sugiro que baixem o GTD virtual. Estou saindo aqui e já vou colocar minha câmera. E agora, pessoal, assim, o que eu tinha para apresentar era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E estou aberto a perguntas. O Leandro, meu sócio, também está aqui. Ele pode me ajudar a responder se vocês fizerem pergunta muito difícil. E também me coloco à disposição de vocês e do Leandro, como coordenador dessa reunião, a, a perguntas e respostas, ou o que vocês quiserem fazer agora. Bom,
Bom, não sei se Ouvindo? o Leandro... Ah, ouviu. Ah, minha conexão aqui não está muito boa. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Eu estou surpreso aqui, estou de boca aberta aqui com a qualidade desse software. Acho que você conseguiu ah, explicar aí conceitos básicos lá de correção de fator de potência, né? De comandos elétricos lá que a gente via no primeiro e no terceiro ano, agora no currículo novo de eletrônica no segundo e terceiro anos, né? Creio que alguns alunos devam ter feito uma analogia aí, conseguiram compreender bastante aí do que você apresentou. Você usou uma linguagem muito, muito acessível, isso é muito bom. Eu só tenho a agradecer aí pela participação, pelo aceite desse convite. Você e o seu sócio, Leandro, né? Henrique Leandro. Leandro. Olha, tá com a mão levantada. Henrique, você está com webcam também? Abre a câmera aí, pode. Fique à vontade aí para conversar com a gente. Boa noite, pessoal. Show de bola, gostei demais da apresentação. Juliano, parabéns aí pela apresentação. Queria agradecer, Obrigado. Leandro, meu xará, né? Meu xará aí, pela oportunidade, né, da gente estar apresentando esse projeto nosso aí, que a gente está desenvolvendo já há alguns anos aí. E como o Juliano disse, né, no início, né, nosso objetivo é tentar levar esse tipo de conhecimento, essa realidade virtual, para os alunos, né, de técnicos, engenheiros, eletrotécnicos, essa nova tecnologia. A gente sabe que isso agrega muito valor, né, para os alunos, né, onde você está expondo, não está expondo alunos ao risco elétrico. A gente sabe do risco elétrico, o perigo que é uma subestação de alta tensão. A gente trabalha aí já há alguns anos. Então, ali você não pode ter falha. Se você falhar, qualquer movimento ali de falha, você tem um risco muito alto. Então, assim, eu queria agradecer a oportunidade. Foi muito bom, gostei demais da apresentação, Juliano. Muito parabéns. E a gente está aí disponível para responder algumas perguntas, questionamentos, orientações. E é isso. Muito bom mesmo, gostei. Parabéns a todos e obrigado a todos aí pela oportunidade. Leandro, eu tenho uma primeira pergunta, já que o pessoal ainda não manifestou, eu queria fazer uma perguntinha para você e para o Juliano. Esses conhecimentos que vocês adquiriram ao longo do tempo, na sua formação, graduação, pós-graduação, a experiência lá na Eletronorte também, né? Quais são os pré-requisitos que os nossos alunos poderiam ter, né, correr atrás, para poder construir um software desse, com esses conceitos de realidade aumentada, realidade virtual? Na verdade, não tem realidade aumentada aí, né? É só realidade virtual só mesmo. virtual. A gente está trabalhando só com a realidade virtual. Quais são os caminhos que eles teriam que percorrer para poder chegar ao nível de projetar um software desse? Por exemplo, mesmo que não seja de sistemas de potência, poderia ser de outra área de elétrica, por exemplo, mas esse caminho aí de construção de conhecimentos para poder fazer um software desse. Perfeito. Vamos então dividir aqui por duas linhas, né, Juliana? Eu vou falar a parte mais da modelagem, você fala a parte da programação em si. Então, hoje a gente utiliza um software, né, que é o Unity, que é bem utilizado em desenvolvimento de games, né, e tem outros softwares, como o Unreal, que é um software também muito utilizado no desenvolvimento de games, mas a gente, desde o início, a gente iniciou pelo Unity. Então, quando você faz uma mudança de software, tem uma mudança muito brusca de programação, de toda uma curva de aprendizagem, da utilização daquele software, enfim, mas também é muito utilizado. Então, a gente iniciou lá há alguns anos, já vem trabalhando com modelagem 3D, já basicamente uns 6 anos, eu venho fazendo alguns trabalhos na Eletronorte, vinha fazendo alguns trabalhos, voltado mais para a questão do BIM, né, que é hoje uma metodologia que está sendo muito utilizada na elaboração de projetos, né, de construção civil, enfim, até agora no setor elétrico também. Comecei a trabalhar com modelos 3D, e aí eu e o Juliano trocando uma ideia lá no cafezinho, no shopping um dia lá,
O Juliano já tinha alguns cursos, né? Voltado para comandos, automação, e eu falei, Juliano, a gente pode muito bem juntar isso tudo, cara, e esses modelos e criar um curso na sua área e tal, e acabou que a gente foi para o lado da subestação, fazer sistemas elétricos. Mas hoje, o que você tem que ter? Você tem que ter hoje a modelagem de todos os equipamentos, né? Do que você quer fazer, por exemplo, a gente fez a subestação, então você tem que modelar aquilo tudo em softwares de modelagem, tem vários softwares aí, dezenas de softwares, então você tem que escolher qual que é o melhor software para atender aquela demanda, o que você quer, e tem que ter para a parte de programação toda, né? Que aí o Juliano, que é o cara da programação, que é o cara que desenvolve toda a parte de programação. Essa subestação, eu modelei ela toda essa subestação foi modelada, todos esses equipamentos fui eu que modelei. Então, assim, é um trabalho que eu sou apaixonado com modelos 3D, quando eu modelo e vejo aquilo real, quando você põe um óculos de realidade virtual ainda, você olha e fala, puta, o equipamento está igual ao equipamento real, então, isso eu tenho um prazer muito grande. E aí, quando você junta com a programação e vê tudo aquilo acontecendo, é sensacional. Então, basicamente é isso, você tem que ter toda a modelagem, né, do que você quer, do cenário que você quer construir, e por trás vem a programação de tudo que você quer movimentar, que você quer que sofra alguma ação daqueles modelos, né? Então é basicamente isso. O software hoje da Unity é um software muito amigável, é um software que requer uma curva de aprendizagem também um pouco demorada, mas você vai mexendo no software, você vai vendo, né, Juliano? Juliano pode explicar, você vai se apaixonando com o software ele é cheio de recursos que você fala, puta, esse software não faz isso. E ele faz. Então, é isso. Não tem assim, a gente começou do zero, o Juliano conheceu a ferramenta 2 anos, né, Juliana? 2 anos e pouco, e já está um expert no software. Então, você tem que estudar. Aí juntar conhecimentos distintos de pessoas, você tem que ter pessoas com conhecimentos distintos, né, para estar fazendo, juntando todos esses conhecimentos e chegar no produto final, que é o que a gente tem feito. Mas é basicamente isso, né? Daí eu passo para o Juliano, ele pode complementar alguma coisa aí para responder essa sua pergunta, Leandro. Perfeito. O Leandro colocou bem claro, realmente, a gente precisa... a modelagem é a primeira coisa que se faz, né? É montar o cenário. Então, a Unity, que é de graça, pessoal. Quem quiser baixar a Unity é de graça. Você vai no site e baixa. Curso. Como é que eu aprendi a Unity? Eu fui lá na Udemy, paguei R$19,90 num curso e aprendi. Eu me apaixonei. Então, eu gostei muito da Unity, foi amor à primeira vista. Programação, como é que você faz? É em C. Então, pessoal, se vocês têm C aí na escola e querem mexer com jogos, não tem outro jeito, é C. Então, tudo começa com a modelagem. Você define o que você quer, se você quer fazer um motor, se você quer fazer um carro, um avião, enfim, começa com a modelagem. Então, é o trabalho do Leandro. Você vai desenvolver o cenário. E quando se fala em desenvolver cenário, além de modelar os equipamentos, colocar os equipamentos, você ainda tem que ver iluminação, você tem que ver uma série de coisas para o cenário funcionar. Depois, personagem, você tem que pôr o personagem na tela, o personagem tem que andar, o personagem tem que interagir. Aí sim, pessoal, aí é tudo programação. Você quer fazer a seccionadora mexer, programação, animação, enfim, para você desenvolver um negócio desse, modelagem e programação. A resposta é essa. Juliano, e também tem muitos números complexos aí, né? Naquelas contas. Rapaz, tem muito cálculo. É muito cálculo. Para quem não gosta de números complexos, esquece cálculo de engenharia, porque todos os cálculos são com números complexos. E o número complexo é a base de circuitos elétricos, né? Então, quem está fazendo cálculo aí, aprenda números complexos. Joia. Eu ministrei aula de circuitos elétricos no currículo antigo de eletrônica,
e também ministrava a aula de circuito Zoom, a mesma lá do Adélio. Vocês Sim, lá tiveram na aula UFO. comigo também. Então, e aí a gente frisava a importância, né, da gente dominar essa É, disciplina, né, que é o é. princípio de toda engenharia Por elétrica. exemplo, por exemplo, as tensões e correntes, ali a gente fez tudo por cálculo de fluxo de potência. E para você ter um cálculo de fluxo de potência, você tem que ter uma carga, você tem que ter uma fonte, e é tudo por meio de números complexos. Todos os cálculos, cálculo matricial, tudo cálculo matricial, com análise nodal, tudo que você aprende no básico aí da escola é aplicado nessa subestação. E a aplicação de números complexos na programação é na raça mesmo, né? Você tem que trabalhar com forma polar ou tudo forma cartesiana? Tudo em forma cartesiana. A gente trabalha nada em forma. Tem hora que você usa a forma polar na forma de senos e cossenos. Tem hora que é necessário. Você vai estar sempre fazendo adaptações porque você precisa, né? Às vezes o cartesiano é a melhor opção, às vezes a forma angular é a melhor opção, na forma de seno e cosseno, vai depender muito, mas a maioria realmente é a forma cartesiana. Joia. O Felipe Silva, aluno da engenharia elétrica, ele agradeceu aqui pela apresentação, elogiou, foi muito boa, e ele está perguntando se já está sendo utilizado o software em algumas instituições de ensino. Nós estamos passando agora por um período de prova de conceito. O que é a prova de conceito? Nós somos uma startup, e a startup, ela desenvolve, o Leandro pode explicar isso melhor, mas ela desenvolve o seu produto, chamado MVP, que é o mínimo produto viável, só que no inglês, né? E esse MVP, ele precisa passar por uma prova de conceito, que é onde você coloca esse software nas instituições, e as instituições vão testar e falar para a startup, ó, seu produto é bom, eu compro. Então, nós estamos na fase de MVP, e nós estamos iniciando conversa para MVP para algumas faculdades e algumas escolas técnicas daqui de Brasília. Você tem algum comentário, Leandro? Não, é isso mesmo, perfeito. Então, nós estamos. Então, tem toda essa fase de um produto novo, inovador, né? Que você desenvolve, que você tem que testar no mercado, né? Justamente. Então, nós estamos testando hoje em Brasília, nós temos algumas universidades, estamos testando com escola técnica em Fortaleza, e a partir daí a gente validando o produto, é claro, porque tem várias coisas que a gente tem que testar. E também receber feedback de melhoria, né? Então, o pessoal vai usar o software, inclusive a gente pode estar até disponibilizando para vocês, para testar, para fazer essa prova de conceito com vocês, sem nenhum custo. A gente está com o período desse ano, a ideia nossa é fazer essa prova de conceito durante 6 meses, até o final do ano, e a partir daí a gente vai começar a pensar na monetização do produto, né? Hoje a gente está com a monetização bem relevante lá no nosso site, do produto, né? Mas tem várias coisas que nós estamos desenvolvendo para agregar o curso. Então, o Juliano passou aí, ele mostrou, mas você vai ser um game que você tem missões a fazer dentro do game. Então, a gente está desenvolvendo vários cenários ainda para ter um produto que a gente entenda que seja bem utilizado nas universidades e escolas técnicas, né? Mas a gente está em fase de teste. Respondendo a pergunta, é isso mesmo. A gente está testando o produto para ver a aceitação, a melhorias que nós temos que fazer para estar monetizando isso futuramente. Muito bom. Mais alguém tem alguma pergunta? Olha lá, os alunos da engenharia, terceiro ano, segundo ano. O pessoal fica com vergonha de fazer pergunta. Pessoal, eu peço que baixem o game,
Se vê alguma coisa, manda e-mail para a gente. Eu tenho uma observação, que a gente está aberto a feedback. E com relação à escola, Leandro, estamos abertos também a essa prova de conceito na escola. Sim, inclusive o professor Paulo César e o professor Afonso, eles pediram desculpa por não estar presente aqui no workshop, justamente porque eles estavam estavam ministrando outro curso, tá? E você já me adiantou que já vai deixar, vai pegar o vídeo a gravação desse workshop, vai passar para os alunos, e ele já vai começar a trabalhar com os alunos aí o software ainda nesse semestre, tá? Inclusive, você já tinha visto lá, né, alguns dos alunos já tinham baixado. Exato, eu vi. Semana retrasada, e aí a recomendação vai ser, a partir da semana que vem, eles vão começar a utilizar. E, realmente, a gente viu que tem uma importância fundamental aí no aprendizado, porque uma subestação é um lugar muito perigoso, sem dúvida. E não só é perigoso, mas quando você vê o perigo que acontece quando você faz uma operação errada no software, né, é aí que é importante o aprendizado, né, que é como eu lembro de vocês, tem que errar primeiro, né, errar com segurança. Leandro? Perfeito, não, esse comentário é importantíssimo. A gente sabe não só do perigo, mas também a gente sabe quando o aluno de engenharia vai fazer alguma visita técnica, alguma subestação, uma usina, né? A gente vê o acesso é muito restrito, né? Então você tem uma visão ali bem superficial do equipamento. Então o software ele traz isso. Então você pode estar tendo contato direto com esse equipamento, manobrando esse tipo de equipamento. Então isso traz um ganho muito grande no aprendizado do aluno. Então ele sai dali. Quando o aluno, por exemplo, a gente sabe, estudou engenharia, a subestação era muito superficial. Eu mesmo, quando fui pôr um pé na subestação, eu olhei que é tanto de equipamento, falei, o que é isso aqui, meu Deus? O que é esse tanto de equipamento? O que é um TC? O que é um TP? Então, você tem esse software traz esse conhecimento, né, de campo para o aluno, que ele vai sair da universidade e ele fala, eu sei o que é um TP agora, eu sei que... Né? Então, a ideia, essa realidade virtual, ela traz esse benefício para o aluno. Eu sou encantado com isso, sou suspeito para falar, mas cada dia que a gente desenvolve alguma coisa. Quando a gente usa o óculos mesmo de realidade virtual, você vê que você está tendo aquilo, você está dentro de uma subestação mesmo, o sentimento é que você está dentro de uma subestação. Então, é isso. Eu acho que a realidade virtual vem para ficar. É claro que ela está chegando aos poucos, é uma tecnologia ainda que o pessoal tem um pouco ainda de medo, de receio, um pouco cara ainda, né? Mas a tendência é o custo disso, ao longo do tempo agora, diminuir com relação a hardware, né? Principalmente a hardware, que é o óculos de realidade virtual. Mas a gente vê que isso está crescendo muito no Brasil. Já no exterior já é muito utilizado, né? Então, a gente sempre está... Agora nós estamos com o objetivo aí de desenvolver outra subestação, que é a disjuntor e meio, né? Essa é a subestação que nós fizemos, arranja 4 chaves e a 3 chaves, né? Barra dupla 4 chaves e a barra de transferência e barra principal 3 chaves. E estamos querendo agora, vamos desenvolver uma disjuntor e meio, que é um outro tipo de configuração, que é um outro arranjo. E também nós vamos fazer uma usina grande. Nós estamos já no planejamento de fazer uma usina aí, de um porte médio. Nós já estamos até conversando com o cliente aí que a gente pode estar fazendo essa usina em realidade virtual. Então, isso vai ser muito bom para quem quer conhecer, operar uma usina, entrar dentro de uma usina, e sem risco nenhum, né? O bom de tudo é que você não tem risco nenhum. Mas é isso aí, pessoal. Esse comentário seu, Henrique, me fez lembrar aqueles joguinhos da nossa época, SimCity, SimFarm, né, que a gente tinha que construir uma fazenda, uma cidade, né, e tinha que ir construindo uma determinada sequência cada ponto, né, da cidade, para fazer ela crescer. Eu fico imaginando a potencialidade que tem esse software quando a gente começa a pensar em
energias alternativas também, né? Em controle de fluxo de energia, de potência. É bem bacana, vocês vão ter um futuro próspero aí. E quando você falou de realidade aumentada, né? Realidade virtual, desculpa, para a educação, realmente está existindo uma corrida contra o tempo, né? Muitas empresas estão entrando nesse ramo, e que bom saber que tem pessoas próximas aí, a gente, também nesse ramo, nessa corrida, e com certeza a gente espera que vocês tenham muito sucesso, né? O aluno, o Geraldo Bruno Reis, ele fez uma pergunta aqui para vocês. Vocês acham que esse tipo de gamificação por realidade virtual serão muito utilizados não só no meio eletrônico, mas adotados em diversas áreas? Com certeza, sem sombra de dúvidas. Hoje a gente está se utilizando muito na medicina. Nós temos aí um pessoal da Merd1 aqui, que a gente até chegou a ter uma conversa, uma startup que está crescendo aí, e eles usam para aula de anatomia. Então, você tem um corpo humano ali, com todas as partes do corpo, como se você estivesse tendo um contato com o corpo real. Então, tem vários setores já utilizando a realidade virtual no ensino, né? Então, é o que eu sempre disse, a tendência é crescer. O porquê? O custo. Porque hoje, se uma subestação dessa que nós construímos, é centenas de milhões. Uma universidade nunca pode ter um laboratório desse tamanho, é claro. Então, você constrói isso num preço muito, muito baixo. E, né? E você não tem questão de manutenção de equipamento, você não tem um risco elétrico. Né? Então, eu, no meu entendimento, pelo que a gente vem estudando e vem observando no setor e vem olhando os outros países, está crescendo muito a realidade virtual. Inclusive, o Facebook está desenvolvendo várias coisas nessa linha de realidade virtual, devido à pandemia também. Né? Essa pandemia ajudou muito a alavancar esse crescimento da realidade virtual. Mas a gente observa que vários setores, a medicina está usando, a engenharia está usando, várias indústrias de automobilística estão usando para fazer análise de qualidade dos produtos. Então, é uma coisa que a gente vê que provavelmente tem um futuro muito próspero aí. Vai cada dia crescendo mais, com certeza. Só para vocês terem uma ideia, lá no IFTM Campus Uberlândia Centro, o pessoal tem um curso dedicado à modelagem 3D, né, programação. Isso. E na UFO já tem ali também um núcleo de pós-graduação em computação gráfica, né, que é já relacionado aí à programação, fazer bibliotecas de realidade virtual, realidade aumentada, voltadas ali, muito atreladas com a engenharia biomédica, com um processo de reabilitação, né, com treinamento de reabilitação, e é uma área muito interessante mesmo, né? É uma área que vai ser bem próspera nos próximos, sei lá, 30 anos ou até mais, né? Até eu só complementando a questão que eu falei sobre o BIM, né, que é o Building Information Modeling, né, e é da construção civil hoje. Então, o Brasil, o 2021 agora, teve um decreto que alguns órgãos públicos eram obrigados a adotar essa metodologia, que são só projetos em 3D. Então, acabou esse negócio de AutoCAD. O AutoCAD é muito, muito utilizado hoje ainda, né, mas a tendência, Europa, Estados Unidos, já vem utilizando o BIM, a metodologia BIM, há alguns anos. Então, você tem ali, né, com relação aos projetos, você tem economicidade, não tem atraso em obra, são números precisos, então, tudo, colaboração de projetos bem mais rápidos. Você consegue entrar numa obra em 3D, verificar se está tendo algum clash ali de colisão de algum tubo de elétrica, de hidráulica, que você vê isso só em campo e isso aumenta seu custo. Né? Então, você está projetando aí um hospital, um grande edifício, que no 2D você não consegue enxergar e no 3D você vê aquilo antes de acontecer. Então, você tem uma economicidade, você tem tempo, né? Você reduz o tempo da obra. Então, é uma coisa que vem para ficar. Eu, sem sombra de dúvidas, eu tenho certeza que é uma coisa que a modelagem 3D, a realidade virtual são coisas que vão vir para ficar mesmo, com certeza.
Muito bom. Inclusive, nós temos 2 professores que trabalharam com modelagem 3D, voltados para a infraestrutura física mesmo, né? Civil, lá em BH. Foi o Jean Carlos Oliveira, professor Jean, e o professor Paulo César também, que é o professor de subestações. Então, os dois têm uma ambiência boa aí com realidade virtual, né? Uma modelagem 3D interessante. E também podem compartilhar algumas histórias com os alunos aí, futuramente. Não, maravilha, show de bola. A modelagem, hoje você tem vários softwares, né? Hoje um dos softwares mais utilizados para o projeto em linha é a Autodesk, né? Mas você tem dezenas de softwares, né? Então você tem que adotar um software que alinha com aquele objetivo que você quer. A gente adotou um software, testou alguns softwares, né, de modelagem, e para a gente que a gente queria uma coisa mais rápida, mais rápido, aí a gente adotou um software. Mas você tem dezenas de software. Então você tem que pegar e falar, olha, esse software me atende, esse não atende, tem que testar testar esses softwares, né? Mas modelagem 3D é uma coisa que eu gosto muito e tem feito com prazer enorme. É muito gratificante, muito bom. Nos últimos 5 minutos do nosso tempo, e gostaria que vocês fizessem as considerações finais de vocês. Agradeço a presença de todos os alunos aí, todos os ouvintes, os colegas, do Juliano e do Leandro, né? E espero contar aí criar outras oportunidades para vocês aí apresentarem seus futuros lançamentos. Perfeito, Leandro. Então, eu vou iniciar aqui, depois eu passo a bola aí para o Juliano. Então, obrigado mais uma vez, Leandro, pela oportunidade. O pessoal que está nos ouvindo, que participou aqui com a gente. Estamos aí abertos, nós temos o site aí, qualquer dúvida, manda e-mail, WhatsApp para a gente sempre gosta de ouvir críticas, sugestões, a gente está sempre melhorando os nossos produtos e desenvolvendo outros cenários, né, outros produtos, e foi sensacional, bela apresentação do Juliano, e agradecer mais uma vez a oportunidade e a presença de todos, e muito obrigado. Nós que agradecemos. Bom, pessoal, obrigado pela presença de todos e estamos abertos, caso vocês queiram entrar em contato, críticas, sugestões, baixem o GTD virtual. Os downloads são muito importantes para a gente e obrigado, Leandro, pela oportunidade. E é muito importante isso, frisar, que vocês baixem esse software, para vocês ficarem ambientados mesmo com as possibilidades até mesmo de vocês quererem criar futuramente, né? Isso, quanto mais a gente tem experiência como usuário de um software, mais ideias a gente tem para criar, né? E vocês estão num ambiente fértil de criação, vocês têm alinhado aí a teoria com a prática, ainda mais agora, que a maioria de vocês gostam de jogos, né? E aí, eu até queria fazer uma pergunta para finalizar. Teria chance de colocar esse software num Xbox, por exemplo? Num PlayStation? Sim, é possível. Você vai gerar a gente chama de build, você vai gerar uma build para o game e você pode gerar para Android, para iOS, para computador, para PS4, para Xbox, para o que você quiser. Certo. Até para web. Para web também. O software também ele desenvolve realidade aumentada, tá, pessoal? O Unity também ele trabalha com realidade aumentada. Então a gente criou o nosso cartão, nós temos um cartão de visita que é em realidade aumentada, né, Juliano? Nós criamos parece, dá até para manobrar uma seccionadora em realidade aumentada. Então, muito legal. Então, o software é sensacional. A Unity a gente gosta muito e é um software aí sensacional. Ok. E vocês já pensaram também, ó, a gente só tem mais... Travou. Trocar esse provedor, Leandro. Via
não está muito bom, não. Vocês estão me ouvindo bem agora? Agora sim. Tô sim. Tá. Vocês já pensaram em disponibilizar esse software para download via celular e cobrar um valor irrisório, suponha 99 centavos? Será que isso aí seria uma demanda interessante? Já, mas fazer o sistema de cobrança é muito caro, não vale a pena. É melhor monetizar. Alguns cenários também, a subestação, por exemplo, a gente não consegue pôr ela no celular. Ela é muito pesada, muita modelagem. Tem isso também. Uhum. Agora, por exemplo, nós temos uma cabine primária para mobile, que já é uma modelagem menor que o Android suporta. Então, tem uma série de requisitos também que é necessário para celular. Mas a gente já pensou em criar uma subestação e colocá-la no celular, mas aí requer muito estudo ainda, questão de modelagem, a gente tem que ter um modelo mais leve, então a gente ainda pensa nisso no futuro, mas eu estou esperando o 5G chegar, porque o 5G quando ele chegar, a gente vai rodar tudo na nuvem, então aí é outra coisa, é outro detalhe, né? Então aí é mais fácil, mas ainda vai demorar um pouquinho, né? Mas, enfim, a gente sempre está estudando aí melhorias, é claro, porque a gente vê hoje que o celular está na mão de todo mundo, né? Então é mais fácil do pessoal ter acesso, né? Mas está no nosso radar, sim. Tá ótimo. Gente, muito obrigado. Agradeço muito a todos vocês. Infelizmente, nosso tempo acabou, né? E espero criar outras oportunidades para a gente bater mais um papo. A gente tem aqui no IFTM 2 eventos anuais. O primeiro é a Semana de Cursos, que é no primeiro semestre, e no segundo semestre é a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, a gente já deixa aí o convite, o espaço aberto para vocês participarem da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, sempre que vocês quiserem participar, a gente faz o convite, se vocês quiserem participar dos nossos cursos, mini-cursos também, então fica aí o convite. Obrigado. Muito obrigado a todos. Ok. Boa Pode noite falar. a todos. Nossa resposta já é sim. Ótimo. Eu vou interromper a gravação aqui então, gente. Leandro, só uma pergunta, você vai disponibilizar para a gente depois dessa gravação? Vou sim, com certeza. Vou compartilhar. Assim que ela gerar aqui, eu vou compartilhar com o e-mail de vocês. Tá? Beleza. Maravilha. Obrigado, então, pessoal, mais uma vez. Valeu, um abraço a todos. Obrigado a todos. Um abraço.